Alô, pessoal. Estamos voltando aqui. O Instagram para com 1 hora. A gente nem prestou atenção aqui. Vamos voltar, vamos acabar para a gente poder encerrar. Como a gente já sabia, com 1 hora o Instagram corta. Eu nem percebi aqui no reloginho. Eu percebi, E mas eu... eu percebi, mas eu achei que você ia fazer alguma mágica aí e ia resolver. mas vamos. A gente volta para encerrar aí. Eu estava falando do rodízio dos cavalos na escola. É, Eu tava falando. eu acho que o rodízio dos cavalos é extremamente necessário. Cada cavalo, com a sua característica, te coloca uma situação diferente, né? Uma situação particular. Então é super importante que haja esse rodízio dos iniciantes quanto aos cavalos no começo da equitação, mesmo que traga um pouco de dificuldade. A gente sabe que na escola a gente sempre tem um cavalo muito melhor do que o outro, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse rodízio aí nos cavalos de escola, sim. Cabral, pergunta tem uma infinidade aqui, né? Assunto não falta. A gente falou antes que a gente sabia que não ia dar tempo, né? É, Então a gente. Eu só queria fazer uma das perguntas que fizeram, que foi uma pergunta bem direta. E aí um instrutor me perguntou, mandou para a gente. Tem uma forma, uma dica para ensinar a diagonal do trote? Para despertar o sentimento, alguma coisa assim. eu, a coisa que eu mais gosto de fazer, que eu mais tive resultado até hoje, ensinando os alunos a trotarem na diagonal certa, é colocar as ligas na diagonal de cores diferentes. Então, você coloca uma liga de uma determinada cor na diagonal, mão direita e pé esquerdo, e coloca uma liga de outra cor na outra diagonal, porque às vezes a pessoa precisa visualizar. Se o aluno não visualiza, ele tem mais dificuldade de aprender. Então, a primeira coisa é visualizar. E depois eu acho que ensinar bem a fazer a troca da diagonal, que tanto pode ser sentando 2 vezes ou levantando 2 vezes, que você vai ter esse aluno aprendendo rapidamente. Alguns alunos têm dificuldade até pegar isso daí. E eu não vejo isso como um problema. Né? E alguns cavaleiros importantes e tudo trotam numa diagonal só. É bom saber que o trote na diagonal correta, para que serve e como funciona, mas é importante que o aluno visualize antes e depois ele vai conseguir fazer olhando para a espádua e depois sentindo qual é a pata do cavalo que tá indo mais à frente. Mandar um abraço aqui por lá de Sergipe, que entrou aqui. Também está fazendo várias lives legal. Fez ontem com o Cavaleiro Português, muito craque. Fez Yuri é um o talento Yuri Conde, nato, né? fez com o Nelson Pessoa e mandou mensagem para mim aqui antes de começar. Teceu inúmeros elogios à tua pessoa, que é um admirador teu. É Né? recíproco, eu gosto muito dele, sei do esforço Um cara dele de fazer fenomenal, faz esporte. um trabalho bem legal lá. Cabral, vou te fazer um comentário sobre Diagonal. Vou correr esse risco e tu me corrige aqui diante de todo mundo se eu estiver errado. Conte Sempre que comigo. me perguntam sobre a Diagonal, os alunos, né, dependendo do aluno, eu até especifico a questão da técnica, né, o motivo da Diagonal, só que eu dou uma resposta muito mais didática, talvez. Muito mais com esse objetivo, não que seja didática a resposta. Que eu entendo que o cavaleiro que não sente só cavalo na diagonal, eu vou pegar uma frase que tu usou no começo. Se eu quero saber onde o cavalo põe o pé, se isso é um objetivo importante do esporte, saber acertar a distância, e eu entendo, se o cara ao trote não consegue sentir a diagonal, ele não vai conseguir sentir o cavalo dele numa prova. Em tamanho de lance, em, em galope certo, galope errado, eu dou sempre vamos dizer, essa desculpa. Né? Tu tem que sentir a diagonal para te poder trabalhar, despertar em ti, aguçar a capacidade de sentir o que está embaixo de ti. E eu É, espero que me corrija aí se eu estiver errado, por não, favor. eu concordo plenamente, Alberto. Eu acho que a sensibilidade do cavaleiro, partindo de um bridão, eu vejo muitas pessoas hoje querendo trocar equipamento por atitude
e é justamente porque não tem a sensibilidade do cavalo, né? Pessoas que usam a ajuda de forma equivocada. Então, eu não sei usar a perna direito, então vou usar uma espora talvez maior ou menor que vai resolver minha vida, e ele está criando um problema, né? Ele não sabe, às vezes, usar a mão da forma correta, o assento da forma correta, mas quer trocar embocadura, quer inventar alguma coisa no cavalo dele. Então, eu hoje tenho tido muito cuidado de primeiro as pessoas terem a atitude correta para depois você, no equipamento, fazer o ajuste fino. Então, eu acho que essa sensibilidade que você está falando, tanto da diagonal, como perceber a curvatura do cavalo, como perceber para onde está indo o equilíbrio do cavalo, como perceber a variação entre um cavalo que vai a favor da porta, mesmo ao trote, e um cavalo que vai contra a porta. Às vezes, num círculo, no outro lado da pista, o cavalo está indo para o lado em algum determinado momento e a pessoa não percebe que é porque a porta está daquele lado. Então, eu acho que a sensibilidade geral dos cavaleiros tem que ser muito, muito, muito bem conduzida e trabalhada. E a diagonal, com certeza, faz parte disso tudo, além do equilíbrio, além de você dar a facilidade do cavalo trotar, porque você levanta com a mão de fora do cavalo e normalmente o círculo, você tem o caminho da mão de fora maior do que o caminho da mão de dentro. As pessoas às vezes não percebem isso. Você tem o posterior de dentro, acaba recebendo o teu peso, então você começa a engajar o teu cavalo de uma forma melhor. Então, o começo da diagonal é importantíssimo, mas eu acho que para o aluno de escola ele deve sim saber trocar diagonal e saber trotar na diagonal certa, e mais para frente ele vai entender isso tudo que a diagonal faz de diferença, né? Dá para visualizar isso com a própria pessoa andando, né? Faz um círculo pequeno e ela vê quanto a mão de fora caminha mais, né? Tem um Exatamente. Lembrar que traçado maior, né? as patas de fora do cavalo sempre fazem um caminho maior do que as O tra... patas de dentro, e normalmente a gente está em curva, né? Você pega uma linha Isso. reta para abordar um salto e para dentro de uma linha. Então, é importantíssimo a gente entender como o cavalo funciona, qual é a dinâmica desse movimento, para você ter um resultado melhor. Entender de cavalo, entender do movimento de cavalo, é tão importante quanto entender de controlar um cavalo e virar o cavalo para um lado, para o outro. O Everaldo aqui, que é até estranho eu chamar de careca, né? Alguém de careca. Mas como ele é conhecido, eu não posso falar de outro jeito. Tá mandando um abraço aqui, falou do teu papel na carreira dele. E a gente vai estar conversando com o Cabral, com um careca esses dias aí, avisando o pessoal. O Cabral, essa Careca, questão que tu. Por favor, o Careca à é um vontade. treinador que tem o meu respeito total, um cara super trabalhador, um cara sério, um cara que sabe o que está fazendo, que tem os objetivos muito bem definidos. Ele, depois que não quis mais ser veterinário e resolveu ser treinador, ele realmente resolveu a carreira dele. Um abraço, E Careca, você é um faz um craque. trabalho brilhante, né? Um trabalho brilhante, Brilhante, de um grande competência formador de extrema. cavaleiros. Cabral, Merece foi legal tudo. que tu falou agora há pouco da porta, né? Inclusive, nós, quando vamos armar, usamos isso muito, né? Uma das primeiras lições que a gente tem quando começa a armar, diferenciação de que diferencia a distância, qualidade do piso, papai, e porta. E eu vejo alguns cavaleiros meio que menosprezando essa questão do sentido da porta, da saída, ou portando contra a porta, né? Tem muito cavalo que é diferente, que é outro cavalo a favor da porta e contra a porta, e é importante a gente saber lidar com essa situação, né? Cabral, eu ia encerrar, mas eu vou te pedir ainda para fazer duas perguntas aqui. Uma é do Gui e uma do Yuri, Tá? né? Que não teria como deixar de fazer. O Gui, Guilherme Foroni, inclusive vai estar com a gente também essa semana. Mandar um abraço e já convidar o pessoal. Ele pergunta, Cabral, qual o segredo no desenvolvimento das crianças para despertar o querer ser profissional? Ele diz que ele pergunta isso pelo grande número de cavaleiros bons que passaram por ti e se tornaram profissionais. Eu acho que não tem nenhum segredo.
A única coisa que eu faço com os meus alunos, inclusive os que já viraram profissional e são bons profissionais, são um orgulho para mim. É um orgulho poder ter ajudado na carreira de alguns deles. E, assim, um segredo para falar, não, eu fiz isso, por isso que eles ficaram bons profissionais, mas eu acho que o exemplo que a gente dá de seriedade, o meu trabalho realmente é uma coisa muito séria e muito importante para mim. Então, eu acho que como essas pessoas se espelham um pouco na gente, e quando são garotos e adolescentes, principalmente, porque é uma fase de formação de caráter, é uma fase de decisões, de muitas dúvidas. Então, eu acho que nós, profissionais, devemos dar bons exemplos para os nossos alunos. Trabalhar sério, trabalhar duro, fazer o que tem que ser feito, falar a verdade, falar o que tem que ser dito, doa quem doer, isso aí é uma coisa importante. E esses garotos são espetaculares, esses cavaleiros são cavaleiros muito, muito bons e muito trabalhadores e muito corretos. Se tem uma coisa na minha carreira que eu tenho orgulho, são desses garotos que eu tive a oportunidade de ensinar um pouquinho do que eles sabem no começo e depois eles deram o jeito aí na carreira deles de continuar e de serem pessoas que eles são e cavaleiros que eles são hoje. Isso aí para mim é um puta de um orgulho, a gente continua sempre amigo todos. O Renato está aqui, o Renato foi o meu primeiro assistente, é um cavaleiro excelente, extremamente eficiente e um cara super, super bacana fora do cavalo. Então, isso aí é nato, veio deles, não fui eu quem colocou isso na cabeça desses caras, não. Eu só dei o caminho, o rumo. Só não deixou perder o sonho, né? Oi? Manteve acesa. O papel foi manter acesa a chama, né? É só Não isso. deixar de perder o sonho. Só Né? precisa alimentar. De vez em quando tacar alguma coisa neles para o sonho continuar e a chama continuar acesa. Cabral, como eu falei, tinha mais uma pergunta. E aí uma pergunta do Yuri. Acho que a gente falou tão bem dele que ele decidiu fazer a pergunta aqui. E como ele fez a pergunta em caixa alta, quase gritando aqui com a Eu gente, estou vendo aqui. é um assunto que a gente ia falar sobre ele, né? Isso. E aí é um assunto extremamente extenso. E eu te pergunto, antes da pergunta do Yuri, como é que tu vê essa questão? A CBH tenta há muitos anos fazer um trabalho na formação de instrutores, desde o Pronacap, outros nomes que tiveram. Recentemente o Pedro Cordeiro foi o mentor de um projeto que ia ter aula à distância, há 4, 5 anos atrás, e o Pedro saiu da CBH. A FEI tem um modelo que ela usa como esqueleto para os países, né? E hoje tem o teu trabalho que tu está fazendo já rodando o Brasil. Inclusive, acho que tinha 2 cursos marcados e acabou cancelando por conta da situação da quarentena, né? Isso. Então, ele quer que tu fala um pouquinho de como tu vê essa questão da formação de instrutor no Brasil, faz o comparativo se tu achar interessante com outros países e fala depois do curso que vocês estão dando. Inclusive, eu tô... Fiquei até feliz que não teve, viu? Porque eu não ia poder ir. Eu quero ir no próximo. Vamos Mas combinar. não é que eu não torci contra, só fiquei satisfeito depois que cancelou. Bom, quanto aos instrutores no Brasil, eu acho que a gente tem instrutores espetaculares. Eu acho que a gente não pode proibir de forma alguma ninguém de trabalhar. Não tem ninguém que possa falar para mim, ô Cabral, a partir de hoje você não pode dar aula por tal motivo. Eu acho que quem define isso é o mercado. Eu acho que o mercado da gente é um mercado inteligente, é um mercado que procura qualidade. Então, se você quer ficar bem em qualquer mercado, você tem que se preparar e ir atrás do teu objetivo profissionalmente, né? Então, eu acho que ninguém pode proibir um treinador de dar aula. O que eu acho? Que a gente pode organizar melhor os nossos treinadores, os nossos professores, né? Eu acho que todo mundo tem que ser homologado e autorizado pela CBH a fazer isso. A CBH tem que ter esse controle, acho que as federações devem ter esse controle, até porque a gente quer que o esporte cresça e o esporte crescer precisa de uma organização, né? Então, em outros países, você tem outros países que têm a cultura do hipismo diferente da nossa, né? O cavalo está muito mais inserido na cultura deles do que na nossa. Então, tem isso de forma mais organizada já.
Eu acho que algumas coisas podem ser aproveitadas, mas um sistema, eu acho que num país do nosso tamanho, dificilmente a gente vai conseguir fazer um sistema só. Tem várias coisas que a gente faz com alunos e com cavalos diferentes e que as coisas dão certo. Então, eu acho que a CBH está dando um puta do incentivo nessa parte dos professores de escola, que é a porta de entrada, que é a base do nosso esporte aí. A gente é super deficiente nessa fase pela falta de preparação dos professores. Eu acho que isso é uma coisa que a CBH está fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer 3 cursos da FEI. São cursos espetaculares, onde você tem um manual de equitação, que se você segue aquele manual, você consegue jamais estragar um cavalo ou machucar um aluno, né? Então, o manual da FEI, é espetacular. Eu me inspirei em muita coisa que eu aprendi nesse manual para desenvolver a nossa forma de ensinar e de dar aula. Então, eu acho que 2 coisas são importantes. Primeiro, o que ensinar em cada fase, em cada época. Não só para a escola, mas para professores e para alunos que já têm o seu cavalo e tudo. Eu acho que isso aí deve ser respeitado. E também uma organização para esse ensinamento, ou seja, de que forma ensinar. Então é importante você saber o que ensinar em cada época e como ensinar. Hoje a gente tem muita informação, é fácil de você preparar um treinador para ensinar de uma forma que o aluno absorva melhor e que você ganhe tempo, que você não precise dar um monte de lição de uma vez só, né? Tecnicamente, você separa 2 exercícios numa sessão de aula. Em 2 exercícios, você consegue fazer muita coisa, né, Alberto? Então, as adaptações, às vezes, para um aluno mais adiantado e um aluno menos adiantado, elas são de extrema importância e são fáceis de fazer. Se você pensar o simples fato de você trabalhar com velocidade e caminho já resolve muita coisa. Então, se você faz um exercício mais rápido num caminho menor, você tem uma dificuldade. Se você faz um exercício mais devagar num caminho maior, você tem uma dificuldade diminuída. Então, às vezes é fácil uma adaptação para alunos diferentes e as pessoas têm que saber fazer isso daí. Perfeito. Cabral, não precisa nem falar, mas para ratificar a qualidade do nosso, vamos dizer assim, convidado, né? Foi a live que mais teve participação de cavaleiros consagrados. Então, quando eu falei que teria você, muitos instrutores, muitos cavaleiros de formação de escola, mas cavaleiros grandes. O Rodrigo está aqui, que esteve com a gente ontem. Grande abraço, Rodrigo. O Vitor participou, um monte de gente, né? Mariana, uma galera, bastante instrutores que eu não consegui ver todo mundo. E aproveito para agradecer aqui, inclusive, o Jorginho, de Jorge Passamani, que tem o sangue um pouco de Brasília aí, né? Hoje está no Nordeste, que ajuda muita gente no Pará. E aí, antes de encerrar e te agradecer, eu queria deixar 2 recados aqui. Já que nós estamos em período de quarentena, eu queria aproveitar aqui o teu prestígio, dos teus convidados aqui, das pessoas que te prestigiam. Tem uma escola de Pirma aqui em São Paulo, que é lá no Parque da Água Branca, e que junto com eles tem um projeto de ecoterapia que os animais estão quase ficando sem ração. Então, quem puder entrar lá no Instagram deles, é Equitação Água Branca, e lá tem o link da vaquinha online. Então, fica agora da ecoterapia deles, que por conta da situação da quarentena estão precisando de um apoio. E aproveitar para estender o agradecimento a todo mundo que está ajudando a gente a divulgar, o Yuri, o Jorginho, o Dedé, a galera da revista Esporte Equestre, as meninas da Flávia, né, todo mundo que tem compartilhado, parabenizar os meninos que estão fazendo lives também, o João, o Pedrinho que está aqui também, o Pedro Teixeira, no Nordeste, fez hoje uma aula, quem assistiu, maravilhosa com o Yuri Mansur. Se tu chegou a assistir. Não cheguei a assistir. Tá lá no Instagram dele, é uma aula assim, o Yuri junto com ele montou, depois o Yuri montou, fizeram o mesmo exercício. Então, deixar aqui meu abraço a todos eles, a todos que nos acompanharam. Nosso objetivo é esse,
Me perguntaram por que tu está convidando, por quê? Quem tu está convidando? Eu falei, o meu critério são pessoas que têm algo a contribuir para o nosso esporte, que tem uma história com o nosso esporte e que tem algo a contribuir. Claro que tem muita gente, vai ser impossível falar com todo mundo. Se juntar, quem já falou comigo, com o Pedro, com o Yuri, não vai dar nem metade das pessoas que estão no nosso esporte no Brasil, né, que são extremamente importantes, que têm a sua história muito forte. E vamos dizer assim, o critério é esse, são pessoas que têm algo a contribuir, algo a ensinar. Tem muita coisa para ser falada, né, mas é bom que fique à vontade de repetir. Então, em meu nome, em nome de todo mundo que está aqui, que passou por aqui, eu te agradeço pela disponibilidade, pelo tempo, agradeço por toda a contribuição que você deu e continuará dando para o nosso esporte, em especial nessa parte tão importante que é a formação de cavaleiro. Muito obrigado e um grande abraço. Abraço, obrigado a todos que participaram. A Letícia está falando que eu não podia deixar de falar da Denise. A Denise Bica é uma ídola para mim. É uma pessoa super sensível, que entende de cavalo e que eu admiro demais o trabalho dela. A todos vocês aí que participaram, eu vi um monte de nome aqui, não consegui acompanhar e falar todo mundo, mas fiquei muito feliz com a turma aí, tanto da parte séria quanto da parte de brincadeira. Obrigado a todos, obrigado aí pela consideração, pela paciência de escutar, e sempre que precisarem, eu estou à disposição. E cuidem-se todos, não vamos deixar esse coronavírus derrubar ninguém, vamos todo mundo se cuidar aí para virar a página, vamos olhando o live de todo mundo e curtindo, que eu acho que tá bem legal aí esse projeto. Parabéns pela tua iniciativa e a tua competência em fazer, e obrigado aí, é uma honra para mim participar. Muito obrigado, e vou deixar aqui para encerrar um abraço para meus conterrâneos, que no Pará também é um celeiro de cavaleiro, Giovana e o Daniel, que entraram e acompanharam a gente aí. Um abraço a todos, muito obrigado, ratifico o agradecimento do Cabral, e até breve aí em Brasília, em São Paulo, ou por onde a gente se encontrar. Grande Grande abraço. abraço, Cabral, fique com Deus.